A História do Mundo Maravilhoso. Distribuição Sinapse Produções. Versão brasileira Cinevídeo. Um Lugar na Terra, primeira parte. Obrigado. Por favor. Hoje teremos uma pequena história do mundo maravilhoso. Vocês acabaram de ver a criação da Terra exatamente como ela aconteceu há 4,5 bilhões de anos. Mas ainda existem perguntas. Como tudo começou? De onde as pessoas vêm? Qual o significado da vida? Para responder, eu vou precisar de um lápis, de papel e de um monte de livros de história. No início, a Terra era completamente árida e desabitada. Mas aí há uns, digamos, 3 bilhões de anos. Um pouco mais, um pouco menos. Subitamente, a vida surgiu do nada. Pequenos organismos unicelulares. Logo, eles descobriram o significado da vida. Sejam frutíferos e multipliquem-se. Alguns deles viviam apenas com água e luz solar. Foram as primeiras plantas. Outros comiam as plantas. Foram os primeiros animais. Alguns não queriam ser vegetarianos. Eles comiam animais. Foram os primeiros predadores. Algumas das criaturas unicelulares juntaram as forças. Se tornaram organismos multicelulares. Eles cresceram. E se dividiram em centenas de novas espécies. A competição era grande. Os perdedores tinham que sair da arena. Se locomover na Terra não era fácil. Era preciso novas características. Como colocar ovos para se reproduzir. Novas espécies começaram a surgir. Porém, ovos eram frágeis. Alguns animais começaram a ter bebês. Os mamíferos chegaram. Porém, a Terra continuava dominada por lagartos gigantes, os dinossauros.
Cuidado! Um meteoro gigante está vindo direto para a Terra. Foi uma catástrofe. Durante uma eternidade, a Terra ficou coberta com cinzas e fumaça e a vida quase acabou. Quase. Mas não acabou. Agora era a vez dos mamíferos assumirem o comando. Ainda sobraram alguns dinossauros, mas não eram gigantes. Ainda colocavam ovos e tentavam protegê-los. Mas a vida no solo era perigosa. Então, para sobreviver, eles deixaram o solo e evoluíram para pássaros. Enquanto isso, os mamíferos também evoluíam. Alguns se aperfeiçoaram em caçar. Outros se aperfeiçoaram em saltar. Alguns se aperfeiçoaram em fugir. E outros se aperfeiçoaram em escalar árvores. Porém, a vida era difícil. Só o mais forte sobreviveria. Este pequeno macaco acabou de descobrir como sobreviver com uma ferramenta. Ele descobriu que tem cérebro. Aprendeu a usar sua imaginação. Este macaco foi o primeiro ser humano. Tudo isto aconteceu há 2,5 milhões de anos. 1 milhão de anos mais tarde, o macaco já tinha evoluído e parecia muito com o homem moderno. E o homem gostava de usar a sua imaginação. Ele criou armas perigosas. Ele aprendeu a arte da cura. E depois ele descobriu o fogo. Fogo, a arma mais útil já inventada. Ele levou à descoberta da cozinha gastronômica. E do romance. As pessoas uniam as forças. Elas arrumaram comida e uma agradável caverna para viverem. Isso foi bom, porque há 500 mil de anos era preciso uma caverna para sobreviver ao péssimo tempo.
Uma camada de neve de gelo com vários quilômetros de espessura cobriu praticamente metade do globo e permaneceu assim. A idade do gelo havia chegado. Foi aqui que usar a imaginação teve sua utilidade outra vez. Durante a Era do Gelo, havia muitos jogos de caça. O segredo era como se fazer isso. O caçador da Era do Gelo tinha orgulho dos animais que caçava. Ele fazia desenhos deles nas cavernas e os venerava como espíritos da natureza. Ele também venerava a deusa da fertilidade, a grande mãe de todos nós. Aí tudo mudou. Há uns 10.000 anos, o tempo quente voltou. O gelo começou a derreter. Os oceanos começaram a crescer e as florestas começaram a se espalhar. Não havia mais espaço. Então, todos os grandalhões morreram. Agora, as pessoas tinham que comer coisas pequenas e peixes. Não era como a boa alimentação da Era do Gelo. Não era tão carnuda nem apetitosa. Antigamente era tão suculenta e apetitosa. As pessoas tiveram tanta fome que começaram a comer grama, ou grãos, como eles chamavam. Porém, conseguir alimentos em grãos era um trabalho árduo. Eles começaram a oferecer uma parte dos grãos aos espíritos da natureza. E a natureza devolvia o presente generosamente. As pessoas começaram a controlar a natureza. Colocavam animais em cercados. Não para matá-los, mas para cortar o seu pelo e depois os soltavam para que pudessem ser usados outra vez numa outra época. Eles faziam tecidos com lã de carneiro e usavam para fazer roupas para ela e para ele. As pessoas começaram a possuir coisas. Elas tinham casas construídas com tijolos que secavam ao sol e que se transformaram em aldeias. Elas tinham terra e colocavam animais para trabalharem no plantio de alimentos. O homem havia inventado a propriedade privada. Os animais não se importavam com quem eram seus donos. Porém, para as pessoas, ser proprietário era uma questão de profunda convicção. Então o homem inventou a guerra.
E é muito mais fácil começar uma guerra do que pará-la. Principalmente depois que alguém tem a brilhante ideia de que você pode ser o dono dos perdedores. E torná-los seus escravos. O guerreiro mais valente com o maior número de escravos se tornava o chefe da tribo. Sua missão era proteger o povo em momentos de perigo. Alguma coisa errada. Os deuses devem estar aborrecidos. Hora do chefe manter sua promessa. E deixar os deuses felizes outra vez. Então ele fez alguns sacrifícios. Uma ovelha. Uma vaca. Um escravo. Se desse certo, ele se tornava sumo sacerdote. As pessoas levavam presentes a ele, que ele deveria passar aos deuses. Ele havia inventado o imposto de renda. Porém, se os deuses continuassem aborrecidos, alguém tinha a brilhante ideia de sacrificar o bem mais valioso da tribo. O próprio chefe. Esta brilhante solução merecia uma recompensa. Aquele que tivesse essa solução era louvado como um novo chefe. Não porque ele fosse o mais forte, e sim porque era o mais esperto. O político havia chegado. Agora, o que um político mais gosta é de poder. Para isso, ele precisava de impostos. Se as pessoas não quisessem pagar seus impostos, uma turma de cobradores será muito útil. Só era preciso dividir os ganhos com eles. O militar profissional havia chegado. Com um exército por trás dele, o político podia construir um império. Há 5 ou 6 mil anos, os primeiros reinos surgiram aqui no Oriente Médio. Os novos reis construíram muros fortificados para proteger suas cidades, e eles construíram enormes templos para provar que estavam realmente numa boa situação com os deuses. Tudo isso custava dinheiro. E adivinhem quem tinha que pagar? Todo aquele imposto tinha que ser contado. 1, 2, 3, 4... Epa! Não havia dedos suficientes. Então eles começaram a usar tábuas de barro. Era um trabalho maçante e o desenho ficou relaxado. Mas isso não importava. Só era preciso saber que isto significava ovelha. E assim, saber quanto de imposto havia sido recolhido. O rei pegava um pouco para ele. O resto era para os deuses. Era uma pena desperdiçar impostos tão bons com deuses. Eles já tinham muita riqueza. Ele teve uma ideia. Declarou ser um deus ele próprio. As pessoas tinham quase que se curvar e venerá-lo. E todos que pareciam estar em dúvida recebiam orientação de um sacerdote. Agora o rei podia guardar todos os impostos para ele mesmo. Assim, rei e deuses começaram a surgir em toda parte. Eles não acreditavam uns nos outros, então se atacavam. De vez em quando, um deles vencia todos os outros e vivia feliz pelo resto dos seus dias. O que infelizmente eram contados. Que confusão! Crimes, guerras, impostos. Será que ninguém usa a imaginação para alguma coisa boa? Vejamos. Deve haver pelo menos uma exceção. Claro.
Há uns 3.000 anos, na Grécia Antiga, não havia reis. O povo decidia junto quem seria o seu líder em encontros públicos. Os gregos haviam inventado a democracia. É claro que mulheres e escravos tinham que ficar em casa. Só homens livres tinham permissão para votar. Os gregos comemoravam os prazeres simples da vida. Eles idolatravam a beleza e criaram a arte. Construíram teatros, onde representavam tragédias e comédias. Os gregos antigos filosofavam sobre o sentido da vida. Mas é claro que todos discordavam da resposta. Um guerreiro da Macedônia viu sua chance e assumiu o poder. Alexandre o Grande. Ele era apaixonado pela cultura grega. Ele decidiu levá-la para todo o mundo, eles querendo ou não. Ele invadiu muitos países, mas não teve a chance de conquistar todos. Ele recebeu uma pequena picada de mosquito. Acabou com um grave caso de malária e morreu com 32 anos. A cultura grega agora era a última moda. Na Itália se praticava a democracia ao estilo romano, significando que se podia comprar o voto das pessoas. E os romanos tinham teatros, onde representavam tragédias e comédias. E os romanos filosofavam. Eles concluíram que o significado da vida é conquistar. Todos que conquistavam tinham que se matar para pagar impostos a Roma. Há 2000 anos, o imperador de Roma era César Augusto. Ele queria saber exatamente quantos contribuintes ele tinha. Então todos tiveram que ir para sua terra natal para serem contados. Estes 2 contribuintes estão indo para sua casa na Palestina. Passaram a noite num estábulo. Maria estava grávida. Ela estava esperando um novo contribuinte. José, seu marido, estava preocupado. Ele não era o pai da criança. Isso deve ter posto a imaginação de vocês para funcionar. A questão é: quem poderia ser o pai? Não olhem para mim. Eu vou voltar com a resposta na parte 2 da história do mundo maravilhoso. Obrigado.